força da unidade vem da cruz. Estou aqui com Roberto Pires, ele que é coordenador diocesano de São Miguel Paulista. Roberto Pires, muito obrigado por nos conceder esse espaço da sua agenda para poder falar com o pessoal da internet, o pessoal da Arquidiocese de São Paulo da Renovação. Eu que agradeço, poder ter essa oportunidade de estar falando com vocês e poder transmitir um pouco do que a gente vive de Deus na nossa vida como coordenação, como ministeriado, e poder passar também as experiências de vida, como ser humano, como pessoa, como profissional, como pai de família. Eu que agradeço. Você acabou de fazer a pregação para nós sobre a passagem de João 15, a videira e os seus ramos. Eu queria que você falasse para essas pessoas que estão em casa, que não puderam ter a honra de ver você pregando. Eu, em modesta parte, eu gosto das suas pregações. Uma das suas pregações me tocou ano passado, que você fez junto ao Alegrai-vos, que foi lá na região da Moca. Então, eu queria que você falasse para esse pessoal que está em casa. Bom, nós partilhamos sobre João 15, de 1 a 11, que é a videira, os ramos. Deus, Jesus é a videira, nós somos esses ramos. E fomos convidados a ser enxertados por Ele, ter o mesmo sabor. Então, tanto eu, como Diego, como cada um de nós aqui presentes, temos essa graça de poder dar frutos, e todos eles dentro do mesmo sabor. O sabor de Cristo, o sabor da experiência do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, o Pentecostes. Então, a coisa mais gostosa é a gente poder estar partilhando sobre a nossa realidade de vida, sermos experimentados, como agora também saindo, uma menina, ela veio conversar comigo e mostrou do que nós tínhamos partilhado, como foi profundo tocar nela a palavra de Deus, porque ela está vivendo as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades, e ela tem que dar passos na fé. Acreditar que Deus vai colocar o chão, como eu dizia na pregação, A gente dá o passo e Deus põe o chão para nós. E isso é tão gostoso porque a gente sabe que nós precisamos um dos outros para nos fortalecer. Como eu posso viver essa dinâmica de ser porta-voz da palavra de Deus, se eu também não conseguir experimentar dele nos momentos em que eu sento, que eu vejo Deus falar comigo, me pedir, para que eu continue também na minha missão, como cada um de nós somos chamados, somos solicitados por Deus para estar aqui, Ninguém veio aqui porque quis, veio aqui porque foi chamado. Isso que é gostoso. E por quê? Porque nós fazemos parte dessa mesma videira. Essa videira aqui é Jesus Cristo. Essa graça de podermos ser podados, como eu dizia na pregação, e reconhecer quando nós somos podados. Nós não somos arrancados, somos podados. Sofremos pela poda, mas temos que compreender que é a partir dessa poda que nós vamos ser ramos mais fortes para sustentar frutos maiores, mais saborosos, inclusive. Numa parte da sua pregação, você falou sobre a importância de viver o estado de missão dentro da igreja, além do seu ministério. E nesse viver desse ministério, qual o link ou a importância que tem de ser trabalhado através da unidade para cada ministeriado? Bom, quando a gente fala em unidade, principalmente no ministério, às vezes nós nos fechamos em grupinhos menores dentro de um grupo grande, que é a própria igreja. Nós não conseguimos nos reconhecer como igreja, nos reconhecemos só como renovação. Dentro da renovação nós nos reconhecemos só ministeriados, ou cura e libertação, ou intercessão, ou pregação, e acabamos esquecendo de ver que nós somos um todo. Voltamos à videira, nós somos um todo junto com Jesus. E o mais importante é que no momento em que nos é chamado por Deus, fazer um momento de oração, ou partilhar uma palavra, ou levar, não precisa muito, não precisamos ficar expostos, levar a água para alguém poder tomar lá no meio do grupo de oração. Nós temos que ver isso daí como um chamado de Deus e como um a mais dentro do nosso chamado. Porque muitas vezes nós nos pegamos a coisinhas pequenas. Somos seres humanos, por isso nós nos pegamos a coisas pequenas, mas somos servos. Como servos nós devemos viver o algo a mais. Quando for a você solicitado que interceda no silêncio, quando for a você solicitado que tire o papel do chão, porque está sujo o chão e as pessoas têm que chegar num local limpo, numa igreja limpa, não fique pensando que a tua importância na presença das pessoas, mas é a tua importância na presença de Deus.
Então, seja essa pessoa que realmente vive essa unidade como além do ministeriado. Muitas vezes nós temos aquela preocupação de fazermos bonita a nossa pregação, um louvor bonito. E Deus nos quer simplesmente louvando e adorando a Ele, na pessoa do irmão, na pessoa da nossa família, principalmente dentro da nossa casa, na sua casa, na minha casa. Eu tenho que ser um ministeriado, eu tenho que ser uma pessoa dócil, que eu gosto muito de falar assim, né, como o Padre Jonas fala, exala o Espírito Santo. Essa é a nossa função, exalar o Espírito Santo na humanidade. Você acabou de mencionar sobre o chamado que cada um tem, através do seu ministério, através da sua paróquia, do seu grupo de oração. Queria que você falasse para nós sobre o seu chamado. Como que foi feito o seu chamado como servo? Como se deu? Quais foram os momentos que você olhou para a sua vida e falou, eu preciso de Cristo agora, e você teve o seu momento de humildade de falar, Deus, eu preciso de Ti? Deus ele tem feito na minha vida ações muito marcantes. Como no início da pregação eu comentei com as pessoas, eu me apresentei, a minha formação é evangélica, eu caminhei na Igreja Batista até os 20 anos de idade, aí eu saí, me desliguei da igreja, aí fui retomar minha vida de fé, minha conduta cristã, com 32 anos, por conta de uma profecia do Padre Marcelo. Padre Marcelo Rossi, ele era um padre na época que estava começando a sua evidência, sua ascensão na rádio. Antes de eu viver esse chamado, eu era um dos perseguidores dele. Minha sogra falava dele, eu falava mal dele. Ela contava o que ele fazia, eu debochava daquela situação. Até um dia que o que aconteceu? Minha sogra levou uma foto minha e da minha família numa missa do Padre Marcelo. E o Padre Marcelo parou com o Santíssimo e abençoou essa foto. Que não é uma coisa normal, porque ele pega e segue o rito. Então ele tem o traçado dele com o Santíssimo, ele não para em momento nenhum. Quem está acostumado a viver essa missa sabe muito bem o que eu estou falando. Ele parou, abençoou essa foto, e na semana a minha sogra conseguiu falar com ele na rádio. E comentou sobre a foto e tudo mais. E ele disse assim, mas essa família é de igreja, participa da igreja, é firme na fé? Ela falou, não, eles são bem distantes. Ele falou, pois eles vão ser muito importantes na vida de Deus, porque eles vão trabalhar demais na igreja. E o demais, a gente nunca sabe o que é demais para Deus, né? E daí, a partir disso, foi começando. E Deus, quando Ele me chamou a ser servo num grupo de oração, eu não esperava. Eu esperava que minha esposa fosse, porque ela tinha caminhado, eu não. Logo em seguida, Deus fez um chamado muito forte. Eu fui ser coordenador de setor lá na nossa Diocese de São Miguel Paulista. E quando coordenador, eu falava para minha esposa, uma vez eu estava sentado, escutando uma música. Acabou a música, eu falei para ela, Deus está me chamando para experimentar alguma coisa maior. Eu vou começar a andar pela estadual. E daí foi onde eu fiz a relação da coordenação diocesana. E depois de 5 anos eu vim ser coordenador diocesano. Deus muitas vezes ele nos fala e a gente tem pressa, a gente acha que tem que acontecer na hora. Ele nos avisa para que a gente se prepare em oração. Porque se eu não me preparasse em oração para ser coordenador diocesano, eu não conseguiria enfrentar as batalhas de uma coordenação. Como você, quando é chamado a ser servo, você tem que entender qual é a dinâmica de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, Deus me chamou para cura e libertação. Pois então dobre o seu joelho e reze muito, muito, muito. Porque o dia que você tiver que exercer esse ministério, não vai ser fácil. O inimigo vai tentar te arrancar de tudo quanto é jeito. Qualquer um dos ministérios, qualquer uma das situações que a gente vive na renovação carismática, Deus nos avisa com muita antecedência para que a gente venha se preparando na fé. Porque é fácil você assumir um cargo. O difícil é você exercer a missão, o chamado. Cargo é fácil. Vai ser chefe num departamento, ser chefe, ter salário, ou ser chefe dentro de uma situação que você acha que é confortável, dentro de um segmento seu, isso é fácil. Exercer a missão de pastorear, de zelar pelos outros, essa daí é a parte mais difícil. A gente tem que estar muito fundamentado na fé e muito preparado na oração, porque senão a gente cai junto com as pessoas, a gente derruba mais do que consegue erguer. Então tome muito cuidado. Leve a sério essa condição de você ser uma pessoa orante, né? Atender o chamado não é o bate-pronto. Atender o chamado é se ajoelhar a partir do que Deus vai falando que vai fazer na sua vida. Queria agradecer a você, Roberto Pires, pela essa disponibilidade novamente, e que Deus
continue derramando na sua vida muitas graças, muitas bênçãos e até abril, né? Que é a próxima eleição na Diocese de São Miguel. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Deus abençoe a todos. E eu peço, orem muito por mim. Né? A gente precisa de muita oração, a gente precisa estar sempre sendo fortalecido pelo irmão. Eu fico feliz quando eu posso testemunhar a minha vida e as pessoas reconhecem nela as coisas muito maiores do que Deus fez na minha vida. Porque tem muita gente aí grande na espiritualidade, na fé, e que às vezes a gente passa desapercebido por ela. Né? Então que a gente tenha olhos mais atentos para os servos de Deus. Amém.